Quantas vezes você confundiu prazer com liberdade? Será que o que você chama de desejo não é, na verdade, uma prisão disfarçada de escolha? E se aquilo que mais te domina for justamente o que você acredita controlar? Até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Essa frase de Carl Jung não é apenas um aviso, é um espelho. Vivemos tempos em que tudo nos é oferecido rapidamente: atenção, orgasmos, distrações. Mas talvez o que esteja sendo retirado silenciosamente de nós seja muito mais valioso. Talvez estejamos, sem saber, assinando diariamente um pacto com a mediocridade. Hoje eu quero te levar por uma trilha sinuosa, escura e profundamente reveladora. Uma trilha que Jung iluminou com sua lanterna psíquica ao tocar em algo que até hoje é tratado com desconforto. A luxúria como um veneno sutil que esgota nossa alma, fragmenta nosso poder e nos torna dóceis diante do sistema. Mas e se eu te dissesse que parar de ceder a esse impulso primitivo não te torna fraco, mas quase divino? Não falo de moralismo, falo de energia, de alquimia. Porque quando você conserva aquilo que o mundo inteiro está desperdiçando, o mundo começa, pouco a pouco, a se curvar diante de você. Prepare-se, isso não será confortável, mas o poder raramente é. Antes da gente começar, tenho algo para te falar. Nós sabemos que quando a mente está bagunçada, a vida geralmente também está. Mas existe um jeito racional de recuperar o foco, criar disciplina e voltar a ter controle emocional, sem fórmulas mágicas. Daqui a poucos minutos, eu vou te contar como você pode ter acesso a esse conhecimento exclusivo. Agora vamos voltar ao conteúdo. Você não percebe, mas já está dentro. A luxúria não grita, ela sussurra. Ela entra pelas frestas da rotina, disfarçada de liberdade. Ela está no celular que você desbloqueia logo cedo, nos vídeos, nas propagandas, nas sugestões de busca. Ela foi programada para parecer uma escolha, mas é um condicionamento. Desde cedo você aprendeu a associar prazer com alívio, e alívio com realização. Mas alívio não é paz, é apenas a pausa entre dois vazios. Carl Jung não via o sexo como um problema, mas ele enxergava o perigo da energia desperdiçada, da compulsão, da fuga, do impulso que consome o que você tem de mais precioso, a força criadora. Ele chamava isso de dissipação da libido, a mesma energia que poderia erguer impérios, pintar obras eternas, escrever ideias revolucionárias, é entregue diariamente à gratificação mais barata, e você sente o preço. Não no corpo, mas na alma, na apatia, na falta de direção, naquele cansaço existencial que ninguém entende, mas todos carregam. A luxúria parece inofensiva, mas ela corrói em silêncio. Ela te transforma num ser reativo, frágil, distraído, submisso, porque quem está sempre em busca de prazer imediato nunca constrói nada duradouro, e isso não é acaso, é estrutura. O sistema em que vivemos precisa de você fraco, sem foco, com vontade de tudo, mas energia para nada. E não há controle mais eficiente do que aquele que se disfarça de liberdade. Eles te deram a ilusão de escolha, mas te treinaram para sempre escolher o mesmo caminho, o mais rápido, o mais fácil, o mais raso, e você chama isso de liberdade. Mas olhe bem ao redor. Quantos realmente parecem livres? Quantos acordam com vigor? Quantos têm olhos vivos? Quantos conseguem ficar um dia inteiro sem buscar uma distração? Agora olhe para dentro. Quantas vezes você buscou prazer e terminou mais vazio? Quantas vezes disse só hoje e se perdeu por semanas? Quantas vezes acreditou que aquilo era apenas físico, mas sentiu sua alma escorrendo pelos dedos? A verdade é brutal. Você está sendo drenado, não por uma entidade, não por uma conspiração mística, mas por padrões, repetições, hábitos que anestesiam seu poder. A luxúria se tornou a coleira perfeita. Ela não prende, ela seduz. E enquanto você acredita estar se libertando, ela está te empurrando para uma vida comum, sem grandes ideias, sem presença, sem impacto. Jung dizia que onde reina o instinto cego, o eu adormece. E talvez seja isso que está acontecendo com você. Você não está fraco,
está adormecido. Você não perdeu o seu poder, você apenas o entregou. Um orgasmo de cada vez. Mas isso pode mudar. Só que antes você precisa entender. Não há como sair da prisão enquanto você ainda a deseja. Carl Jung enxergava o ser humano como um campo de batalha, entre o instinto bruto e o potencial divino. No centro dessa guerra está uma força, a energia sexual, não como a cultura pop entende, não como o marketing vende, mas como aquilo que os antigos chamavam de fogo sagrado. Para Freud, o sexo era o problema. Para Jung, era a chave. Ele descobriu que a libido, essa energia vital, não serve apenas para o ato sexual. Ela é o combustível da mente, da alma, da criação. É a mesma força que pode gerar uma vida, ou uma ideia que muda o mundo. O erro da maioria? Desperdiçar essa energia, como se fosse banal, como se fosse infinita. Jung chamou de grande transmutação o processo de transformar desejo carnal em força criativa. Não reprimir, não negar, mas redirecionar. Imagine sua energia sexual como um rio furioso. A maioria constrói canais rasos, espalha a água em múltiplas direções. Resultado? Umidade, mas nenhuma potência. Agora pense num homem que ergue uma represa, que contém, concentra, e depois direciona esse rio com precisão cirúrgica. Esse homem pode mover montanhas, construir cidades, criar um novo mundo. Foi isso que Jung observou. Pessoas que canalizavam sua energia sexual se tornavam quase sobre-humanas. Elas não apenas falavam, hipnotizavam, não apenas tinham ideias, revolucionavam, não apenas existiam, imprimiam presença, mas não era mágica, era energia não desperdiçada. Sabe aquele tipo de pessoa que entra em um ambiente e tudo silencia por um instante? Não é só carisma, é biologia, é psique em alta voltagem. Jung viu isso repetidamente em seus estudos. Pacientes que dominaram seus impulsos sexuais desenvolveram um tipo de magnetismo inexplicável. Eram escutados com mais atenção, avançavam com mais clareza, tomavam decisões com mais precisão. E o mais importante, atraíam oportunidades, não porque imploravam por elas, mas porque eram fontes de energia densa num mundo de dispersos. Jung nomeou isso de sublimação. A conversão da libido bruta em força criativa, espiritual e intelectual. É um processo alquímico. Transformar o chumbo do desejo cego em ouro psicológico. Aqueles que vivem apenas para satisfazer seus impulsos vivem sempre com fome e com medo, mas quem aprende a conservar essa força se torna soberano, silencioso, mas devastador, como um raio que não precisa anunciar sua chegada. Jung entendeu que monges, artistas visionários, mestres espirituais e gênios não estavam apenas evitando sexo, eles estavam dominando a fonte da criação. O erro moderno é pensar que isso é repressão, mas a repressão gera sombra, a sublimação gera brilho, e no fundo você sente isso. Sabe que há uma energia em você sendo desperdiçada, num toque automático, num vídeo repetido, num scroll infinito. Você sente que há algo em você que poderia construir impérios, mas tem sido usado para comprar migalhas de prazer. Jung não queria que você negasse seus desejos, ele queria que você os elevasse, porque quando você aprende a conter, você começa a concentrar, e quando você concentra, você se torna perigoso. Perigoso para os que querem você cansado, perigoso para os que te controlam com promessas vazias, porque um homem ou uma mulher que domina sua própria energia sexual é livre, e liberdade neste mundo é o maior dos poderes. A maioria das pessoas sente a tensão. Poucos sabem o que fazer com ela. O desejo aparece como um grito silencioso dentro do corpo. Um calor, um impulso, uma urgência que pede vazão. E é aí que a maioria se perde. Acha que precisa se livrar disso. Acha que precisa aliviar, satisfazer, esquecer. Mas Jung enxergava esse momento de forma completamente diferente. Ele via aí o início de um milagre. Chamava isso de nigredo, a primeira etapa da alquimia da alma, o caos inicial, o desconforto, a raiva, o vício, a ansiedade.
É nesse calor insuportável que a transformação começa. O que parece ser um incômodo é, na verdade, um convite. O desejo bruto é a matéria-prima. E como todo alquimista sabia, para criar ouro é preciso suportar o fogo. Essa energia que te tira o sono, que pulsa no fundo do ventre, que consome seus pensamentos. Ela não é o problema. Ela é o poder. Mas só se você souber como transmutá-la. Não se trata de negar, nem de suprimir, mas de conter e redirecionar. Jung observava que, quando o impulso não era descarregado, ele começava a circular internamente, subia, transformava-se em foco, em ideias, em clareza, em intensidade. É como represar um rio. A força da água contida começa a gerar eletricidade, mas o processo não é fácil. O corpo protesta, a mente cria desculpas, o mundo inteiro te convida a ceder. E quando você resiste, quando você olha no espelho e diz não hoje, algo muda, não no mundo, em você. Essa é a segunda fase, a albedo, a purificação. A energia que antes te controlava, agora te fortalece. Você começa a perceber que tem mais tempo, mais concentração, mais magnetismo, mais presença. O mundo começa a responder diferente. Pessoas te notam, oportunidades surgem, portas se abrem. Mas não é mágica, é biologia espiritual. Você está se tornando mais denso, mais inteiro, mais raro. E o raro atrai. Pouco a pouco você sai do estado de urgência e entra no estado de direção. O impulso que antes buscava descarga, agora busca expressão. Você escreve, você cria, você lidera, você intui. Esse é o início da terceira etapa, Citrinitas, o despertar. Sua energia não está mais fragmentada, está alinhada. Você não pensa apenas com a mente, você sente com o corpo inteiro. Você vê o invisível, enxerga padrões, capta sinais que antes passavam despercebidos. Porque agora você está operando de um ponto mais elevado da consciência. Essa elevação é o começo do que Jung chamava de função transcendente, a ponte entre o seu mundo interior e a realidade exterior. E então vem a última etapa, rubedo, a integração. Aqui, o que antes era impulso bruto se torna força de manifestação. Você começa a moldar a realidade, a dizer isso vai acontecer, e acontece, porque você parou de negociar com o mundo e começou a impor sua frequência, não por força, mas por coerência. Sua palavra carrega energia, sua presença, direção, seu olhar, verdade. Você se torna o que os antigos chamavam de magus, não o mágico que ilude, mas o que transforma, porque aprendeu o segredo mais perigoso que Jung revelou. Quem domina o próprio desejo não precisa dominar mais nada, o mundo já o segue. Agora me responda, você já se sentiu esgotado por tentar melhorar, mas sem ver resultado real? Leu livros, tentou técnicas, anotou metas, mas nada parece sustentar a mudança com consistência? Isso tem uma razão, e ela não está na sua falta de vontade. A maioria das pessoas tenta mudar a vida sem antes entender como a mente funciona. Mas existe um método estruturado, testado ao longo dos séculos, que mostra como reorganizar seus pensamentos, ganhar clareza de identidade e construir disciplina emocional sem depender de motivação. Esse método é uma combinação de neurociência, psicologia comportamental e filosofia prática, e quando aplicado, costuma ser o ponto de virada. Quem passa por ele descreve uma sensação de ordem mental, paz e autodomínio que antes parecia impossível. Deixamos um vídeo completo explicando tudo isso no nosso site. É só escanear o QR Code na tela ou clicar no link da descrição ou no primeiro comentário fixado abaixo. Algumas pessoas não precisam dizer nada. Elas entram em uma sala e tudo muda, os olhares se voltam. As conversas silenciam por um segundo. Há algo ali, e ninguém sabe explicar o quê. Carl Jung sabia. Ele estudou isso por anos. Observou pacientes que, ao dominar seus impulsos mais primitivos, desenvolviam algo quase místico. Presença. Não é charme, não é beleza, é densidade energética, é o peso invisível de uma alma inteira. A energia sexual que antes escapava em gratificações rápidas,
agora pulsa em silêncio contida, girando como um campo magnético ao redor da pessoa. Isso altera tudo. A forma como ela fala, como ela olha, como ela respira. E o mundo, que é cego para quase tudo, não consegue ignorar isso. Jung chamava esse fenômeno de luminoso, uma qualidade de presença que ultrapassa o racional. É quase espiritual, mas não nasce da religião. Nasce da disciplina silenciosa de quem parou de se desperdiçar. Essa pessoa não busca validação, ela emana valor. Ela não tenta convencer, ela incorpora a verdade. E é por isso que o mundo a escuta. Jung descobriu que o domínio da libido não torna alguém menos sexual. Pelo contrário, a energia sexual, quando não é liberada, se acumula e se concentra. Ela se move dos quadris para o peito, do peito para os olhos, dos olhos para a voz muda, fica mais firme, mais grave, mais pausada. As palavras saem com peso. Não são só ideias, são comandos. Essa pessoa se torna irresistível, mas não no sentido vulgar. Irresistível como o fogo, como o abismo, como algo que você não entende, mas sente. Ela carrega uma tensão viva, e o corpo de quem está perto reage. Jung chamava isso de resposta bioenergética. O sistema nervoso de quem está ao redor entra em sintonia, fica mais atento, mais receptivo, mais vulnerável. E é assim que líderes nascem. Não de diplomas, mas de frequência energética. Eles não pedem autoridade. Eles exercem influência sem dizer que estão influenciando. Jung via isso em gênios criativos, artistas intensos, mestres espirituais, mas também via em homens e mulheres comuns, que escolheram parar de se render a cada estímulo, que aprenderam a ficar com o desconforto, que trocaram o prazer imediato por algo maior. Esses indivíduos criavam o que ele chamou de campo coerente. Tudo neles comunica uma mesma mensagem: eu estou presente. E presença é ouro num mundo disperso. Quando você domina a própria luxúria, você não vira santo, você vira foco. E foco é raro, é precioso, é magnético. As pessoas ao seu redor não sabem por quê, mas querem estar perto, querem ouvir, querem seguir. Você não precisa mais correr atrás de nada, porque agora você atrai. Mas atenção, esse poder não pode ser falsificado. Ele é o reflexo direto do seu estado interior. Você não engana o campo, você é o que você acumula. E se você acumula prazer inconsciente, será sempre percebido como mais um, descartável, raso, com energia leve, fácil de ignorar. Mas se você acumula presença, direção, tensão criativa, você se torna inesquecível, não por aparência, mas por vibração. Carl Jung entendeu que o verdadeiro carisma é sexualidade elevada à arte. Você não sente no começo. Na verdade, no começo, você se sente bem, relaxado, leve, aliviado. Mas depois de algumas horas, vem o vazio, vem a distração, a falta de foco, o cansaço sem motivo. Você se pergunta, por que estou assim? Mas não liga os pontos. Ninguém te ensinou a fazer isso, a reconhecer a perda invisível de energia. Mas Carl Jung percebeu. Ele viu que, a cada vez que você cede ao impulso, algo é drenado, não só do seu corpo, mas da sua alma. Ele chamava isso de depleção energética inconsciente. E essa depleção tem um preço. Você deixa de construir algo maior para saciar algo menor. Você troca presença por prazer, troca poder por conforto, troca direção por distração. E vai fazendo isso todos os dias. Até que um dia, você se torna irreconhecível para si mesmo. Não foi um trauma, não foi um grande colapso. Foi só um vazamento. Sutil, diário, silencioso. Você acha que não tem energia para criar, para empreender, para amar profundamente. Mas talvez você só esteja vazando vida. Vivemos numa cultura que glorifica o prazer instantâneo, que chama vício de liberdade, que diz que você deve se permitir, mas não fala sobre o custo energético disso. Não fala sobre a sua apatia, sobre sua procrastinação, sobre o fato de que sua mente parece sempre meio longe. Jung foi claro. A energia sexual não é separada da sua energia vital. Ela é a essência dela. Você acorda todo dia com um certo nível dessa energia e decide como ela será usada.
mas o mundo está pronto para te distrair assim que você abre os olhos. A primeira notificação, o primeiro scroll, a primeira imagem provocativa. Você ainda nem se levantou e já começou a perder potência. E o mais cruel, você acha que isso é normal. Acha que cansaço, falta de clareza e falta de entusiasmo são apenas parte da vida adulta. Mas não são. São sintomas de esvaziamento. Jung viu isso em gerações inteiras, pessoas vazias tentando preencher o vazio com mais prazer. Mas quanto mais tentam preencher, mais fundo o buraco se torna. E quanto mais fundo o buraco, mais difícil lembrar quem você era antes. Você se acostuma com a mediocridade. Se acostuma a não desejar muito, a não sonhar alto, a não incomodar ninguém com sua presença. Você se torna aceitável, discreto, controlável, e o sistema respira aliviado, porque o seu poder, aquele que poderia abalar estruturas, foi trocado por orgasmos solitários, por rolagens infinitas, por alívios que nunca trazem paz. Jung sabia. Esse não é só um problema individual, é espiritual, civilizacional, geracional. Estamos criando gerações inteiras que nunca conhecerão o próprio poder, que nunca saberão o que é segurar o fogo sem se queimar, que nunca saberão o que é canalizar o impulso em criação. A pergunta que você precisa fazer agora é simples. Quanto isso tem te custado, não só em energia, mas em destino, em intensidade, em autenticidade? Você pode continuar vivendo assim, e talvez ninguém perceba, talvez você até dê certo no mundo, mas uma parte sua, a parte que veio para criar, para impactar, para incendiar, essa vai continuar morrendo um pouco por dia. No fundo você sempre soube, sempre houve uma voz, mesmo que fraca, sussurrando: você está desperdiçando algo sagrado. Não era culpa, não era moralismo, era a sua alma, pedindo socorro. Durante toda essa jornada, atravessamos as sombras. Vimos a luxúria não como pecado, mas como distração, como anestesia, como prisão disfarçada de prazer. Jung não quis te punir com essas descobertas. Ele quis te libertar, porque só quem aprendeu a conter o próprio fogo é digno de acender outros, e agora a escolha está nas suas mãos. Você pode continuar cedendo, vivendo de alívio em alívio, correndo atrás de coisas que nem lembrará daqui a 5 anos, ou pode respirar fundo, ficar com atenção e começar a transmutar, porque quando você para de ceder, o mundo começa a ceder a você. Posso te contar um segredo? Durante anos eu também fugi, não da luxúria em si, mas de tudo que ela anestesiava. Toda vez que eu estava perto de algo grande, algo dentro de mim queria sabotar, me empurrar de volta para o conforto, para o prazer fácil, para o clique automático. E foi só quando comecei a observar essa força, a ficar com ela, a dizer não mesmo tremendo por dentro, que tudo começou a mudar. Foi doloroso, solitário, mas profundamente libertador. Esse vídeo nasceu dessas noites longas, desses confrontos silenciosos, desse aprendizado que ninguém me ensinou e que agora talvez esteja tocando algo em você também. Se isso ressoou com você, se em algum momento sentiu que eu estava falando o que você nunca teve coragem de admitir em voz alta, obrigado, de verdade, você é o motivo pelo qual esse espaço existe. Se o que falamos aqui fez sentido para você, não se esqueça de clicar no link da descrição ou do primeiro comentário fixado para acessar o conteúdo completo que mostra como redefinir seus padrões mentais, sua identidade e a forma como você lida com decisões, hábitos e emoções. E agora, se você ainda não curtiu esse vídeo, talvez sua libido esteja te atrapalhando até nisso. Mas tudo bem, eu te entendo. Curte aí, comenta e se inscreve. Não por obrigação, mas como quem afirma: eu ainda escolho o que entra na minha mente. E olha, os vídeos que estão aparecendo aqui do lado, eles não são apenas vídeos, são portas. Portas para outras ideias que talvez você ainda não esteja preparado. Ou talvez esteja, você decide.